Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, estamos aqui reunidos para mais um encontro do Paideuma, o Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E a partir deste encontro nós vamos nos dedicar à leitura e ao comentário do texto do autor da Antiguidade, Plutarco, seu texto da educação das crianças ou sobre a educação das crianças. Bom, pontuar quem é Plutarco. Primeira coisa, Plutarco ele é considerado um pensador que é considerado grego no Império Romano. Ele reproduz pensamentos gregos no Império Romano. A partir esse movimento que alguns historiadores chamam de Segunda Sofística é iniciado no século I depois de Cristo e tem o seu esplendor, sua exaltação maior no século II depois de Cristo. Então, ele segue por esse movimento da Segunda Sofística e ele tem um movimento de fortalecer o Império Romano utilizando a tradição cultural grega. E por que eu estou fazendo essa introdução geral? Porque essa obra da educação das crianças, ele vai reproduzir pensamentos gregos, sobretudo de Platão e de Xenofonte, para estudar aquilo que nós chamamos de a paideia é para os gregos, aquilo que nós chamamos de humanitas romana. Então, esse é o ponto, assim, um contexto cultural, assim, geral e histórico, bem sucinto por enquanto. Só para pontuar sobre a obra da educação das crianças. Logo na introdução, essa introdução da versão da Universidade de Coimbra, ressalta muito bem que da educação das crianças é uma das pouquíssimas obras da antiguidade que não tem uma posição polissêmica, de polissemia de vários assuntos, sobretudo essa obra. Essa obra, essa obra da educação das crianças, ela não vai discutir questões para além da educação, ela vai discutir somente a educação, sobre pedagogia. E isso para as obras da antiguidade, quem está acostumado, por exemplo, estudar as obras de Platão, você vai perceber que tem um conteúdo da educação, mas tem um conteúdo também político, tem um conteúdo jurídico, tem um conteúdo para além, tem um conteúdo teatral na obra de Platão. Da obra de Plutarco, da educação das crianças, é exclusivamente um conteúdo educativo. E um conteúdo educativo que começa na infância. Não é um conteúdo educativo que começa da vida adulta, que trabalha a vida adulta e vai para outros ambientes. Isso também introduz bem na introdução desse texto. É um conteúdo que é focado para a infância, para criança, e vai paulatinamente indo para outros setores da vida, adolescente até chegar adulto. Então, é uma discussão progressiva. Eu utilizei infância, mas a ideia de infância na antiguidade, como nós sabemos, não existia. Essa ideia de infância que nós conhecemos na modernidade nasce, sobretudo, com Rousseau. Eu acho que essa é um panorama geral do texto. Eu acho, Armando, que é importante também a gente acrescentar, né, que Plutarco é provavelmente o mais importante expoente do médio platonismo. Ele foi formado na academia, está, né, muito ligado aos ensinamentos de Platão. Ele faz questão de ressaltar isso no texto o tempo todo, e foi também, né, talvez dos escritores mais produtivos aí da antiguidade, se não da antiguidade, certamente da antiguidade tardia, vamos dizer assim. Escreveu muito, e esse texto, em particular, queda sobre ele uma dúvida em relação à autenticidade, se teria sido escrito de fato por Plutarco, ou se seriam anotações dele, anotações de aula que foram reunidas por discípulos. Os autores que estudam o texto e fazem as introduções aqui, em geral, das edições que a gente dispõe,
apontam algumas questões, tais como a ausência de referências a alguns personagens que são centrais na obra, nos escritos morais de Plutarco, né? Essa obra da educação das crianças está reunida com outras obras sob o título, sob a coletânea das obras morais, né? Tem isso. Tem o uso da primeira pessoa também, e de sentenças que guardam um aspecto mais informal, que isso a gente não vê de modo geral na obra de Plutarco e aparece bastante aqui da educação das crianças. Um outro aspecto também que muitos estudiosos ressaltam é o caráter exortativo e até mesmo manualesco desse texto, né, como mesmo quase a sugestão de um currículo, uma trajetória formativa para as crianças e para uma primeira juventude, talvez diríamos hoje em dia, né? Acho que são pontos importantes a serem destacados também. E essa consideração, Bruno, só para fechar, que você ressaltou muito que é muito importante, porque Plutarco também ele é conhecido por ser como o Bruno falou, teve uma produção muito vasta. E da educação das crianças distingue muito das obras que ele produziu também, porque ele foi um grande biógrafo. Ele foi um grande biógrafo, sobretudo, ele falou sobre os legisladores místicos, mágicos, ele falou sobre Esparta, ele falou sobre Minos, ele falou sobre muitas coisas que distingue da educação das crianças, distingue até a questão estética da obra. Por exemplo, na introdução fala que ele citava muitos poetas, sobretudo da escola lírica, como Píndaro, como Menandro, e nessa obra da educação das crianças, ele não cita poetas, e por isso que muitos historiadores, filólogos, discutem essa autenticidade do texto dele. Seria que falar que o texto dele é um texto pobre em comparação aos demais textos que ele já tinha produzido, sobretudo, mas isso também tem alguns críticos que falam que é um olhar helenístico sobre Plutarco, porque as obras que ele fala sobre os gregos propriamente são obras que recebem uma tradição e uma reputação maior, e obras que ele fala sobre educação e não propriamente sobre os gregos recebem uma reputação menor para recepção. Enfim, acho que esses são os pontos. Pois bem, atentemos no que há a dizer sobre a educação das crianças de condição livre e a quem se poderá recorrer para as tornar virtuosas. Aí já tem matéria pra caramba. Por exemplo, se a gente vê aqui... De condição livre, né? Livre, não é qualquer criança. Não é qualquer criança. E aí fala que... E a quem se poderá recorrer para as tornar virtuosas? Quem é a condição livre aqui? O professor, uma coisa interessante, né, nessa segunda parte, é a quem se poderá recorrer para as tornar virtuosas, ou seja, parece que já há uma associação forte entre educação e virtude, né? Ensinar virtude. Certamente. Só que eu estou achando engraçado nessa tradução, porque essa tradução em português, ela tem... porque a tradução é engraçada, porque na tradução não é a quem, como se fosse uma pessoa. A ideia não é a quem, mas é como se ele estivesse falando assim, voltando aqui, ó. Pois bem, atentemos no que há a dizer sobre a educação das crianças livres e o que de importante, de necessário, de valioso podemos recorrer para torná-las virtuosas. Eu não sei se
esse a quem parece que é uma pessoa, mas olhando aqui no texto original, tá? Kaitine kromenos poldaio tus tropos apobain. Antes, e vamos dizer, né? Vamos mostrar o que é importante para que ela se torne virtuosa. Mas não é mais ao que, não a quem, eu acho. Eu não li direito e eu não estou falando aqui como um especialista, nada disso. Tudo bem, tem um tine aqui, kaitine, mas tem um spoldaio. Na verdade, isso que me chamou a atenção. Tem um termo aqui que apareceu, por exemplo, em Isócrates, aparece em Platão, toda hora aparece. Essa ideia de necessário, de importante, né? Spoldaios, de necessário, importante, mais elevado. Aparece aqui. De novo, é a mesma coisa. E aquilo que o Armando falou no começo, né? O texto dele não é, digamos, original, mas é interessante porque, tal como depois o Bruno falou, ele trata da educação como se apresentasse um manual. Aí eu não sei se o Bruno, por exemplo, concorda com essa minha sugestão aqui da tradução porque a opção do tradutor foi colocar a quem se pode recorrer. Não sei se é a quem, mas ao que se pode recorrer, as coisas mais importantes. Professor, falando dessa sua observação, eu estava pensando no que você está falando agora, é porque no decorrer do texto, ele vai colocar muita importância para o instrutor, não sei se é instrutor ou mestre, não lembro exatamente, enfim, de um instrutor ou do mestre para a educação das crianças, dos jovens, como torná-los virtuosos. Assim, é um chute, tá? É completamente um chute. Talvez seja por isso que o tradutor escolheu não traduzir ao pé da letra, mas ele traduziu como a quem se poderá recorrer para as tornar virtuosos, justamente pela importância que o Plutarco, ao decorrer do texto, ele dá para o instrutor e o mestre para a educação das crianças, enfim. A tradução parece aqui, a quem poderá recorrer para tornar virtuosas. E essa opção do tradutor parece curioso, quando a gente lê que o que ele está se preocupando são com aquilo que é necessário, quais são as coisas importantes que ele deve receber, mais do que talvez a pessoa a quem esse recorrer. Não sei. Tem uma tradução que foi feita pela professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, editada pela Edipro. A Edipro lançou uma coleçãozinha com as obras de Plutarco, e ela faz uma outra opção. Eu também não sei se me parece a melhor, mas eu vou ler aqui, né? Ela escreve: vamos examinar o que pode ser dito sobre a educação das crianças livres. Se os sérios utilizarem alguma coisa, poderão mudar seus hábitos. Mas aí ela traduziu por Spoldaio por sério. Por sério, E aqui nessa tradução ele nem aparece. Que tudo bem, eu acho que a gente também não deve ficar preso nesse detalhe. Porque... Pois é, mas eu acho que assim, de fato essa tradução aqui, como é que é o nome do tradutor aqui mesmo? Você lembra, Armando, aí? Professor alguma coisa. É lá de Coimbra. Ele é professor da Universidade da Madeira. Não, que o que eu acho importante é o seguinte, ele está dizendo sobre a educação das crianças de condição livre, para falar educação... Diga. Não, educação das crianças livres, para falar educação ele fala agogé, crianças de condição livre, é isso mesmo, crianças livres, né? A professora Maria Aparecida já traduziu direto, né? O eleuterum paidon, ou seja, agogés, ou seja, a educação das crianças livres.
e o que é importante, aí não vamos entrar nessa discussão filológica e tal, mas o que é importante, o que é sério, o que é necessário para torná-las virtuosas, seja como conteúdo, seja como uma atitude séria dessas crianças, na opção da professora Maria Aparecida, né, para se educarem. Isso, o que eu acho interessante é a gente voltar a isso. Primeiro, condição livre. Então, não é toda criança. Não é toda criança. É a criança em condição, é a criança livre. Quem que é criança livre? De que ele está falando aí? Da criança que é filha de cidadãos, não é escrava, né? E que pode participar da vida da cidade. Então, está resolvido um monte de problemas logo de saída. E o que eu acho interessante é pensar, na antiguidade, coisas que para nós são questões a serem resolvidas, para eles eram coisas dadas. O que é dado? É dado que tem criança livre e que tem criança escrava. Pronto, é um dado. Acabou. E a educação é para quem? É para criança livre. Por quê? Porque eles são malvados e não querem que as crianças escravas... Não chega nem a ser isso. É porque a criança escrava não pode estudar, porque ela não tem escolé. Olha lá, o que o Vitor Hugo estava estudando, essa questão da escolé. Ela não tem escolé, ela é escrava, ela tem que trabalhar. Então, isso é algo que é dado como natural. Isso também é uma grande diferença entre os antigos e nós. Para nós, todas essas determinações são exigidas sociais, políticas, e não naturais. Para os antigos, elas são naturais, elas são dadas. E eles trabalham a partir daí. E não por, eu acho que é importante, não sei se vocês concordam, mas não por uma perversão do pensamento. Isso não quer dizer que eles eram necessariamente maus, mas é porque isso aparecia a eles como inscrito na ordem natural das coisas, né? E a educação serve para quê? Para tornar a criança, a gogué, para tornar a criança, né, virtuosa. Para isso que serve a educação. A educação não serve para formar para o trabalho. Não serve para isso. Então, na origem, a pedagogia, a educação, o processo educativo, era algo destinado a crianças que tinham condição de seguir esse percurso, porque não eram escravas. Isso quer dizer, não eram trabalhadoras, num sentido muito amplo, né? Não eram escravas, não estavam ocupadas só com o trabalho, e servia para formar a moralidade, não servia para ensinar uma profissão, ensinar nada disso. Né? Não tinha nenhum outro fim que não a própria formação da interioridade dessa criança. É isso. Acho que, assim, em termos de tradução, né, dessa primeira parte, o que me parece é que, de fato, faz sentido aquilo que o Caio falou, porque a importância do mestre, né, do pedagogo, vai ser ressaltada mesmo ao longo da obra. Então, talvez essa opção aqui do a quem recorrer seja uma antecipação dessa centralidade da figura do pedagogo. Por outro lado, no caso da professora Maria Aparecida, parece que já há um foco na mudança dos hábitos, na mudança do modo de vida. Então talvez aquele tine fosse, ao invés de para quem a quê, né? Então ressaltando aqui a centralidade do texto como um manual, como um repositório de, enfim, instruções para a educação das crianças, ao passo que a tradução inglesa, num primeiro momento, me parece um pouco mais próxima do texto, usando aqui o termo espudaios, que ela traduz como sério, que não aparece na tradução do professor Joaquim, aqui como o caráter a ser adquirido pelas crianças. Isso. Então, a educação as torna, né, nobres nesse sentido. Não sei se eu usaria virtuosas aqui, porque, né, não tá marcado no texto o termo. Desculpa fazer uma perguntinha. Eu não tenho o texto aí
para ler esse texto que vocês têm, mas o autor romano está escrevendo em grego, é isso? Ou ele só usa palavras gregas em alguns momentos? Ô, Cassiano, boa pergunta, porque quando nos referimos, assim, segundo a sofística, e para se referir também ao Império Romano e outros momentos da história romana, não é simplesmente um anacronismo, assim, relacionado com história comparada. É porque muitos autores romanos, e aí não é nem só Plutarco, pode ter nascido em Roma, mas muitos autores romanos, eles escreviam em grego, não só Plutarco, mas como Paulo, por exemplo, também o Marco Aurélio, eles escreviam em grego, muitas vezes. Entendi. Perfeito. E as crianças, as crianças que poderiam ser educadas também eram ensinadas muitas vezes em grego, porque muitas vezes os escravos também, que os escravos que poderiam educá-las também eram estrangeiros e também eram gregos também. Verdade. Lembrei aqui do meu terceiro ano de história, agora voltou tudo. Exatamente isso aí. Só marcar também, né, acho que nós não mencionamos, Plutarco está no mundo romano, obviamente, mas ele é grego, né, ele nasceu na Queroneia, que é na Beócia, a região lá do Exílio, inclusive. Sei. Legal. Ele é romano, ele é um romano porque o Império Romano chegou até lá, né? Assim, mas ele é grego. E a língua da cultura é o grego. E a educação visa a formação no grego e no latim também. Isso é outra coisa interessante para a gente pensar. Muito interessante. Perdão, em comparação com a nossa educação, assim, eu escrevi aí um trechinho, Cassiano, no chat, é o trechinho que nós lemos, é o parágrafo 1 lá do português, esse que está no chat é em grego, né? É o grego do texto dele. E depois embaixo eu escrevi uma palavra, pepaideúmenos, que é o que era a ideia de formação, é o bem acabado, é o erudito, é o literato, é uma outra ideia de formação que surge nesse momento. Então, quem é o bem formado? É aquele que conhece a literatura, é aquele que conhece os autores gregos e os autores latinos, que, via de regra, escreveram inspirados pelos modelos gregos. Então, esse sujeito é bem formado. Então, se hoje a grande ênfase, a grande norte da formação é o conhecimento de uma certa conhecimento da técnica, né? O conhecimento de um saber fazer, né? E naquele momento a formação não era isso, né? Você ser bem educado era ser conhecedor de uma literatura, ser conhecedor da poesia dos gregos e dos romanos, conhecedor da língua grega. Como o Armando falou, o Marco Aurélio escrevia em grego, então o que nós chamamos as meditações de Marco Aurélio, elas foram todas escritas em grego, apesar dele ser romano. As conversações filosóficas, por assim dizer, em Roma, via de regra, eram feitas em muitos momentos, não sempre, mas em muitos momentos eram feitas em grego também. Então, há esse bilinguismo, não é? Que está presente nessa experiência do período helenístico ao qual o Armando se refere, né? Chamada Segunda Sofística e tal. E o que o Bruno falou, ele é de Queroneia, então ele é grego da gema, mas é romano, porque nasceu sob o Império, né? Eu imaginava que digamos, esse imperialismo cultural, digamos assim, né, que é só cultural mesmo e não político, dos gregos sobre os romanos, fosse do período da República, mas a saber que o Marco Aurélio escrevia em grego é realmente assustador, assim, do poder da influência grega na mentalidade romana, né? Não, vai haver uma resistência muito grande à chegada da língua grega. O Catão vai ficar muito bravo e não vai querer, vai escrever contra a mania que tinham os seus contemporâneos, isso lá atrás na República, no período da República,
que estavam aprendendo grego, estavam encantados pela língua grega, pela cultura grega. Aí, mas no fim, já entrado em anos, ele aprende o grego também. Porque era a língua da cultura, a língua franca. Então, se Paulo de Tarso, São Paulo, ele era o quê? Ele é um judeu, mas é um judeu grego, ele escreve em grego. A Bíblia, o Novo Testamento, não foi escrito em aramaico, foi escrito em grego. Isso quer dizer um monte de coisas, né? Quer dizer que a língua da cultura é o grego, e ela toma o espaço que poderia, nesse caso, nesse ambiente, né? Ela toma o espaço que a gente talvez esperasse que fosse do latim por conta do poder político e da dominância da organização, né, estatal romana. Então é impressionante, de fato, como a língua de um lugar lá, do Império, né, e a cultura daquele lugar acaba se espalhando por todo o Império Romano e vai moldando a língua, moldando os gêneros literários, moldando as formas de expressão, moldando as compreensões, claro, misturada à tradição latina, romana, mas e que a gente continua, de algum modo, com a qual uma tradição e uma história com a qual nós nos relacionamos ainda. A nossa língua é o quê? Se não um latim soltado eu brinco, né? O latim solto no pasto. Deixou o latim solto no pasto, voltou lá depois uns 500 anos, bom, é a língua portuguesa, né? E o francês, as línguas romãs. O latim está vivo na nossa língua, na língua portuguesa e outras línguas romãs que também receberam influxo da cultura grega. Só para indicar uma bibliografia que eu acho que é importante para esse período da história da educação, e que não foi muito levado em consideração, tem uma bibliografia do Jäger, Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, que ele trabalha sobretudo sobre esse aspecto, como que aspectos da cultura grega se introduziram na cultura romana, e como que é trabalhar o Império Romano, ou toda a tradição de Roma, monarquia, república, império, a Pax Romana, e como que esse império foi abduzido na prática por uma cultura grega. O Jäger, ele tem esse livro, e é muito bom. Um outro texto que eu indicaria para quem se interessa por esses assuntos é um que eu estou lendo agora, estou terminando agora, que é A Conversão da Europa, do Fletcher. Só tem em inglês, eu acho. Mas é muito interessante, porque ele mostra como que a Europa se converte ao cristianismo do século III, ele vai do século III até o século XII. Então, de que modo os países que hoje, né, constituem a Europa e que na época eram habitados por romanos, mas também por bárbaros, como que eles vão sendo convertidos ao cristianismo por meio de um processo de aculturação, que é muito parecido, a descrição que ele faz é muito parecida com o que aconteceu, por exemplo, nas Américas ou na África dos missionários cristãos. É um processo muito parecido. A descrição que ele faz, a descrição não que o autor faz, mas que ele encontra e apresenta, que era feita, por exemplo, dos bárbaros germânicos do norte, onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Holanda, ou onde hoje são os países eslavos, sei lá, Bulgária e tal. A descrição que ele faz, a descrição que esses missionários fazem e que esses reis fazem, né, do poder político, atuando sobre a cultura desses povos, é muito assemelhada à descrição feita na aculturação, ou na cristianização, na catequização, por assim dizer, das Américas e da África. É muito parecido. Mesmo o discurso de selvageria, de ignorância,
E essa retórica, esses gêneros literários utilizados, por exemplo, na forma de cartas, na forma de tratados, na forma de homilias, isso tudo é muito parecido com o que nós já havíamos visto no mundo antigo. É bem interessante esse texto, A Conversão da Europa, e é um texto muito agradável de se ler. Tem em português, que seria permitido para a ideia grega. Talvez seja melhor, em primeiro lugar, começar pelo nascimento. Aos pais que desejam certamente ter filhos distintos, eu aconselho que não se relacionem com as primeiras mulheres que encontrem, com as héteras ou as concubinas. Ótimo, até aí. Olha só, né? As primeiras mulheres que encontram. E aí tem uma nota, olha só, refere-se às relações dos pais com hétera e palakai, relações que eram consideradas normais de enquadramento legal. Ou seja, ele não está falando de uma coisa que não é legal, que não é... havia um enquadramento legal para concubinas e relações com com as hétera, que digamos, as companheiras, as amantes e tal. Mas ele diz que não é para ter relacionamento com essas mulheres. Então ele está se dirigindo a quem? A quem ele se dirige? Quem é o alvo nesse trecho? Ele está falando com quem? Os pais. Homens. Ele está... homens, né? Sim. Com homens. Mas é interessante, ele está se dirigindo ao pai, falando do nascimento da criança ao pai. Por isso que o Armando, e também o Bruno, mas o Armando ressaltou primeiro, que é um texto mesmo assim de pedagogia ou de como é que é o nome daquele termo? Puericultura, né? Puericultura, de lidar com as crianças pequenas, né? Legal. Vamos lá, o Bruno continua, o 2. A vergonha indelével de uma origem duvidosa, seja da parte da mãe ou do pai, acompanha a linhagem para toda a vida e torna-se presa daqueles que querem acusar e injuriar. Era sábio o poeta que disse: quando o alicerce de uma família não é fundado com retidão, o destino será desgraçado para a descendência. Olha só, uma coisa importante aqui. Você tem que nascer bem. Se você nasceu mal, será desgraçado para a descendência. O que é nascer bem? É escolher. Então, há um caráter aqui terrível, né, para nós hoje. Há uma palavra que nós usamos para definir essa preocupação. Eugenia. Exato, Bruno. Exato. Há uma preocupação que os gregos, os antigos, de modo geral, tinham, sem nenhuma preocupação, né? Então, olha só, a escravidão era natural e a eugenia deveria ser buscada. E quando ele diz será desgraçado para a descendência, ele está falando, nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas ele está falando do quê? De questões de doenças físicas e doenças do caráter, doenças morais, digamos assim. Então, de fato, é a puericultura, o cultivo das pueri, cultivo das crianças, das crianças, né? Ou seja, você precisa cultivar bem essas crianças pequenas, tal como você cultiva uma planta ou trata de animaizinhos. Sabe, o criador de cachorro, ele não deixa misturar as raças, não é? Ele não deixa... Ele cuida da linhagem dos seus animais, né? Isso para nós soa muito, muito estranho, né? Muito... nazista, né? Nazista, né? Cruel, talvez, né? Cruel. Eu acho que não tem como não ressoar aqui na nossa experiência, né? Esse ideal da constituição de uma raça pura que moveu tantos atos de violência, de genocídio. Exato. E a dependência do sujeito, isso é outra coisa importante da antiguidade que a modernidade rompe. Quando eu falo modernidade, eu estou falando do mundo da era industrial, do mundo urbano, né? Do mundo das cidades. O quê? A pessoa aqui é determinada pelo nascimento. Ela é determinada na origem. Claro que há também o elemento ao qual ela acrescenta ao elemento ao qual ela acrescenta
ao elemento da origem, que é o elemento da sua ação junto dos outros. Mas na origem, o sujeito está determinado. Então ele vai alcançar ser isso ou aquilo, vai alcançar fazer isso ou aquilo, se a sua origem assim o permitir. Enquanto que na modernidade, o ser humano, o homem, o sujeito, é aquilo que ele conseguir ser, aquilo que ele se manifesta, aquilo que ele for capaz de fazer. Não sei se eu me fiz claro. De algum modo, na antiguidade, nós estávamos determinados pelo nosso genus, né? Nossa origem. Na modernidade das cidades, na modernidade do desenraizamento, na modernidade do mundo do capital, que modifica as relações humanas a toda hora, tal como aparece no Manifesto de Marx. Você não precisa ser marxista para concordar com a descrição que ele tão bem faz ali dos efeitos do capitalismo sobre os laços sociais e familiares. Então, enquanto na antiguidade nós éramos determinados pela nossa origem, via de regra, na modernidade nós não temos mais a origem se esfarela, ela não é determinante, somos definidos por aquilo que nós fazemos, né? Eu acho que o que a gente tem na modernidade, né, na contemporaneidade, de maneira bastante forte, é a recusa da ideia de uma natureza humana, ou pelo menos de uma natureza que determine o indivíduo, né, o indivíduo determinado pela sua natureza individual. Isso é algo que para os antigos é muito tranquilo, né? E mencionamos aqui o quanto essa ideia está muito próxima do platonismo da República. Sim. A ideia de que as classes e o seu lugar na cidade é determinado pela sua natureza. Sim. Obviamente pela sua natureza conjugada com a educação. Mas a natureza sendo, digamos, incontornável, né? Você pode trabalhar sobre a natureza, melhorá-la, mas aquele, por exemplo, que não tem a natureza para ser um grande orador, ele pode se desenvolver nesse sentido, mas nunca se desenvolverá tanto quanto aquele dotado desde o início, né? Na República, sim, tem essa questão da natureza do indivíduo, mas ela não é hereditária, né? Porque o texto assim, ao meu ver, ela parece não ser hereditária. Eu não lembro qual livro da República o Platão fala isso, eu vou mais ou menos parafrasear. Terceiro. As palavras. Terceiro livro. Que enfim, um filho, né, de um filósofo, ele pode não ser filósofo, ele pode ser um outro tipo de trabalhador e vice-versa. E no Plutarco, nessa passagem, parece que tem uma ideia um pouco de hereditariedade, né? Eu sei que é uma palavra anacrônica, mas, enfim, que pode passar, né? Por isso tem que ter cuidado, né? Porque você tem filho, e no Platão parece que não tem tanto essa questão que, assim, que um filósofo, pessoas de outras castas, digamos assim, pode nascer de pais de qualquer casta. Junto com o que o Caio falou também, essa ideia de que existe uma hierarquia, né, e que essa hierarquia ela identifica uma certa genealogia com uma nobreza espiritual, uma nobreza moral, é uma ideia que o Mircea Eliade chamava de ideologia indo-europeia, que está presente em vários povos do tronco indo-europeu, a começar pelo próprio povo ariano, né, que a palavra Arya lá na Índia significa nobre, e que cria a ideia de castas, né, e que a princípio tem essa ideia platônica, que seria uma espécie de meramente distinção espiritual da nobreza, do caráter e tal, só que a partir da espécie dos hábitos e da segregação, né, porque os kshatriyas não podem comer com os brahmanes, etc. e tal, você começa a criar, pelo próprio hábito, um isolamento hereditário, né? Então, Brahmani nasce Brahmani sempre, não tem outra história. E aí é interessante porque o Mircea Eliade fala que Roma
apresenta uma trindade que seria Júpiter, Marte e mais um deus que eu não me lembro, que seria esse reflexo dessa mentalidade, dessa hierarquia, né, trinitária, que vem lá do tronco indo-europeu. Não, e a ideia de essa estrutura tripartite é a obra do Benveniste, né, do Emile Benveniste, no qual ele apresenta, né, Armando, que é a ideia de que no indo-europeu, ou seja, os povos chamados de indo-europeus, quer dizer, os povos que falam línguas indo-europeias, existiria na estrutura da língua essa divisão tripartite, entre o rei, o guerreiro e o sacerdote, por assim dizer. Então, essas três figuras. Isso aparece em inúmeras... o Eliade lida com isso, no campo da mitologia comparada, o Benveniste tenta mostrar isso no campo da linguística. Então, nas chamadas línguas indo-europeias, ou das culturas relacionadas, conectadas às línguas indo-europeias, das quais nós também fazemos parte, haveria na estrutura da língua, e que se manifestaria na própria estrutura, digamos, da cultura e da organização política, essas três instâncias, a do governante, do guerreiro e do sacerdote. Isso aparece, por exemplo, numa discussão interessantíssima de se fazer, isso aparece inscrito até na tradição literária e na teologia cristã, a ideia da trindade. Ela aparece na organização social desses povos. O caso, só para não alongar, no caso de Platão, o curioso aí, indo lá para a pergunta do Caio, viu, Caio? A questão do Caio, é que não há um determinismo. No caso da organização social ideal, platônica, que nunca foi pensada, aí o Bruno me corrige se eu estiver falando bobagem, mas ela não foi pensada como a descrição de uma sociedade, digamos, concreta, mas antes como um padrão, um critério para se julgar a maior ou menor proximidade das sociedades reais em relação a essa forma ideal. Mais ou menos como um metro que nós temos e que é ideal e que as nossas réguas aqui, elas se aproximam mais ou menos dessa medida que está lá guardada no museu, lá na França, uma barra de ferro, de platina, que diria o que é um metro, né? Que seria o restante do metro. Então, a República assume também o livro A República assume o caráter de quase que um modelo, uma forma, né? Ideal de governo. E nela, então, há uma hierarquia, há uma divisão entre o filósofo, o guardião e o trabalhador, por assim dizer, o operário. Então, de novo, nós temos uma organização tripartite, ou tríplice, melhor dizendo. No entanto, não há divisões de casta, no sentido de que, se eu nasço entre os guardiões, serei guardião. Se eu nasço entre os lavradores ou produtores, serei produtor, serei trabalhador. Por quê? Porque pode acontecer de você nascer entre os lavradores, mas a sua natureza não ser a natureza de um lavrador, ser a natureza do filósofo. E o contrário também pode acontecer. Então, o que o Platão propõe é uma hierarquia baseada num mérito, digamos assim, mas num mérito que deriva da natureza, da físis de cada um, mas que não é restrito a uma casta. Ele pode ser encontrado em outras castas. Ou seja, o fato de você ser filho de um lavrador não implica que necessariamente você será lavrador. Você pode receber da natureza, você pode receber um gift, um dom, não é? Que lhe permita ser filósofo. Do mesmo modo, você pode ter nascido entre os filósofos, mas, olha só que interessante, se você nasce entre os filósofos, né? Se você é filho de filósofos, daqueles que
daqueles que são filósofos, e você não tem a vocação para ser filósofo, mas tem a vocação para ser lavrador, se você for filósofo, não tendo a vocação para isso, isso vai ser pior para você, você vai ser menos feliz e você vai fazer menos feliz a cidade do que você poderia fazer se você fosse para o seu lugar natural. Isso é interessante também, eu acho. Porque não há a ideia de que os filósofos são melhores e por isso merecem viver de uma maneira melhor. Não, se você olhar a República, a vida dos lavradores, a vida dos produtores, a vida dos trabalhadores, ela é provavelmente mais feliz do que a vida dos filósofos. Porque esses produtores podem ter as suas coisas, eles podem casar com quem eles quiserem, eles podem viver uma vida mais próxima da vida comum, enquanto que os filósofos não podem ter nada no seu nome, os filósofos não escolhem com quem viver, os filósofos vivem como se fosse numa sociedade absolutamente monástica e ascética, sem dinheiro, sem riqueza, sem nada disso. Uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar, Marcos, aqui é diferente um pouco de como o Caio leu, né? Eu não acho que dá para dizer ainda, ou com base nesses trechos, que Plutarco está preocupado com uma hereditariedade da natureza. Porque ele menciona uma preocupação, olha aqui no final, eu estou lendo agora a outra tradução, mas está bem próxima, né? Ele diz assim, porque esses também são vulneráveis aos que querem acusá-los e insultá-los. Portanto, me parece que há uma preocupação aqui justamente com o lugar social do bastardo, né? Seja da parte do pai ou da mãe, acompanha a linhagem para toda a vida e torna-se presa daqueles que querem acusar e injuriar. Uhum. Acho que aqui ele tá realmente preocupado com a legitimidade no sentido formal mesmo, de pertencer a uma família oficialmente constituída, né? Não que o filho de um homem, né, espoldaios, vamos dizer assim, como uma concubina, necessariamente seja dotado de uma natureza inferior. Mas o lugar que ele ocupa não o permitirá ser educado da mesma maneira. Acho que você está certo, é isso mesmo, você está certo. Ele está falando especialmente da questão legal, né? Eu tenho essa impressão. É isso mesmo. Porque é o filho de uma concubina, ou o filho de uma retaira, ou uma... Ele tem previsão legal, mas essa criança será sempre, digamos, ela terá um status sempre menor na sociedade do que o filho de um casamento... do casamento oficial, né, que se chama de legal no sentido romano, né? Talvez aquilo que a gente falou nesse momento sobre a eugenia também não se sustenta, né? Quer ver? Vamos ler de novo a nota 2 ali, onde ele menciona isso. Ele fala aqui, o autor detém-se sobretudo no aspecto social da gênese das crianças, que poderia constituir um estigma pouco benéfico para o futuro delas, né? Defendendo por isso um genos endoxon, a eugenia. Então, mas tem duas coisas aqui, ó. Um genos endoxon quer dizer o quê? Um nascimento de boa fama. Uhum. Nascimento bom. Mas aí a eugeneia, eu não sei se é a mesma coisa, se o primeiro não está relacionado com o aspecto legal, como você falou, e o segundo com o aspecto, digamos, da natureza, sabe? Uhum. A junção, quando lá, eu acho que aqui nesse ponto, a sua observação, Bruno, de que se trata de uma questão legal é muito mais forte do que aquela que falávamos antes e que vai aparecer, Uhum. falávamos antes sobre de que modo a escolha da mãe
E depois do pai, como ele vai falar também, ou seja, o sujeito que bebe, né, ele vai dizer, um sujeito que bebe e tem um filho, isso ele vai de algum modo passar para o filho esse vício que está inscrito na natureza dele. Eu acho que são coisas diferentes. Um aqui, o aspecto legal, e o outro aspecto natural. Um é o nomos, ou seja, a norma, a regra, no qual essa criança vai se encaixar, e o outro é a physis, a natureza, a sua, para usar um termo aristotélico, a sua potência para fazer isso ou aquilo outro. Eu não sei, sugeriria isso, essa leitura. Mas eu queria só, então, na esteira do que eu tinha, enfim, mencionado, acho que logo na sequência, né, quando ele escreve aqui, então, continuando a leitura, isso. Com efeito, o bom nascimento é um tesouro precioso para se poder falar livremente. O filho genuíno é aquele que, de fato, desfruta desse direito. Né? E é esse direito que marca o eleuteron paidon, a quem essa educação que ele está, enfim, propondo aqui se destina. Não, é exato. E no texto grego ele vai dizer que, kalos on parresias thesauros eugeneia. Ele usa o termo eugeneia. Uhum. É um tesouro, o bom nascimento resulta no tesouro do livre falar. Uhum. Só que aqui eu estou batendo com os meus limites mesmo, porque eu estou em dúvida se esse bom nascimento, ele está falando do aspecto legal, do aspecto, digamos, do dom natural, né? Não, continua para a gente, por favor, olha lá. Na leitura. Por esse motivo, devem prestar muita atenção a isto os que desejam ter filhos de acordo com a lei. Além disso, o espírito dos que têm uma ascendência vil e enganadora cai naturalmente na desgraça e deixa-se humilhar. E o termo que ele usa, phronêmata. Uhum. Então, eu acho que está misturado aí, né? Está misturado as coisas aqui. Porque ele põe um além disso. Caimen, tá. E também, né, junto disso, né? Uhum. Além disso, o espírito dos que tem uma ascendência vil e enganadora, Togenos, as coisas estão misturadas. Ele mistura o aspecto legal e o aspecto natural, né? Eu tenho essa impressão, mas acho que nesse momento aqui ele está ressaltando o aspecto legal, sobretudo. Mais para frente no texto ele vai fazer uma aproximação, né, vai falar da necessidade de natureza, a instrução e o exercício como a tríade da formação. Ele vai fazer uma analogia com a agricultura, né, a natureza como sendo uma terra boa. Então, talvez a partir disso a gente consiga ver uma preocupação propriamente fisiológica, constitutiva, né, a natureza no sentido ontológico do sujeito. Mas aqui ainda me parece que a preocupação é com o lugar social, com a relação com o nomos, justamente, o poder falar livremente, mover-se livremente, não estar preso ou comprometido por pertencer a uma família, ter uma origem não muito honrosa, né? Aqui ele está dizendo, né, não dá para educar como uma criança livre aquele que é filho da... Né, usaríamos o termo em português no sentido literal. Exatamente. Eu posso colocar um adendo? Porque um dos grandes historiadores de Roma é o Pierre Grimald. E ele ressalta dois pontos importantes de Roma, que é essa sociedade que está tão gasta hoje em dia, que é essa sociedade patriarcal. Uhum. E ele relaciona a ideia de sociedade patriarcal com o direito romano. Por quê? Por que é importante isso? Porque
no contexto desse texto. Porque, às vezes, o pai, que era nobre, por ser uma sociedade patriarcal, ele poderia se relacionar com qualquer outra mulher que não tinha uma linhagem nobre, né? E não tinha um passado distinto. Ele poderia fazer qualquer coisa com qualquer mulher na prática, um homem que é da nobreza. E nesse sentido, o filho, ele mesmo sendo nobre, o filho que ele teve com uma outra nobre, para o direito romano, vai ser diferente do filho que ele teve com uma qualquer concubina. Então, é importante isso, porque essa sociedade patriarcal, um homem nobre que tem filho com uma outra mulher qualquer, entre aspas, não tem o mesmo direito, mesmo o pai sendo nobre. E o pai, ele pode abandonar a qualquer momento esse filho também. Não, esse é o importante. E é interessante porque, se nós lemos assim, levamos isso em conta, a recomendação de Plutarco é uma recomendação para que, eugênica, né, tal, mas no sentido de que os filhos nascidos fora do casamento oficial estarão sempre em situação pior do que aqueles que nascem dentro do casamento. Então, é bom evitar esses filhos. Evitar ter filhos fora do casamento oficial, porque essas crianças serão sempre, é aquilo que o Bruno falou, serão sempre, terão sempre esse ponto fraco. Aí tem esse verso, quer dizer, antes vem aquele trecho, além disso, o espírito dos que têm uma ascendência vil enganadora cai naturalmente na desgraça e deixa-se humilhar, né? Phronemata, ou seja, a phronesis, a razão prática, a razão ética, a razão... Aí diz o poeta, ainda que tenha um espírito arrojado, o homem é escravo quando tem consciência dos vis atos da mãe e do pai. E o grego utiliza justamente isso. Espírito arrojado é alguém que é bem... A ideia é assim, o sujeito pode ser super confiante, mas quando ele for lembrado ou lembrar dos vis atos da mãe e do pai, né, seja metros, patros, kaká, seja, quando ele lembra do mal, dos males, né, do ponto de vista ético, feitos pela mãe e do pai, essa autoconfiança dele acaba, termina. Então, é interessante a gente pensar assim também. Ele não está falando apenas para o sujeito, dizendo, olha, não tenha filhos fora do casamento, porque os seus filhos fora do casamento... Não, ele está dizendo que é ruim para essas pessoas que nascem fora do casamento. Porque mesmo que a natureza lhes dê um caráter arrojado, um espírito altivo, o fato deles terem nascido nessa situação, que é considerada, como o Armando aponta, é considerada socialmente inferior, vai ser sempre um calcanhar de Aquiles, vai ser sempre um espinho na carne durante toda a sua vida. Então é uma maneira de ler interessante, né, também. Digamos, ela aproxima Plutarco da nossa sensibilidade, né? Uhum. Isso. E um ponto interessante, porque o Plutarco, ele é totalmente legalista. Isso que é importante, ele é totalmente legalista, totalmente a favor do nomos, e tem uma coisa interessante no direito antigo, essa coisa da mácula. Sim. A mácula da família, o Luiz Guernet sempre fala isso, que é um antropólogo do direito antigo, a mácula da família permanece para o descendente. Sim. Então, aquilo que em grego é o miasma, né? Miasma. Então, permanece, e o direito romano também perpetua isso. É a hereditariedade da hamartia, né? Isso. A gente vê isso nas histórias, na mitologia, não é? Édipo, no teatro, pois é. Édipo sofre porque, né, a volta dos filhos dos descendentes de Hércules
dos Heráclidas para Esparta, todas essas coisas, né, essas maldições que são jogadas. Até hoje nós temos um pouco disso. Alguém que nos lança uma maldição, né? Alguém que diz assim, você... claro, nós não acreditamos, pero, né? Eu não creio em tudo, mas espero que lasai. A gente tem isso, não é? Alguém que carrega, como se carregasse a chamada marca de Caim, né? Para lembrar do livro do Hermann Hesse, o Demian. Não, o Lobo da Steppe. Lobo da Steppe, Lobo da Steppe. O primeiro é o Lobo da Steppe, depois é o Demian, né? Vamos terminar esse trecho hoje, vai? Vamos lá. Até porque eu acho que no finalzinho, Marcos, a gente vai ver a reunião desses dois sentidos de eugenia que nós estamos distinguindo aqui. Legal. Não. Pelo contrário, os que descendem de pais distintos enchem-se de orgulho e soberba. Por exemplo, dizem que Diofanto, que na outra edição está Cleofanto, né, filho de Temístocles, afirmou variadíssimas vezes a muitos que o seu desejo coincidia com o do povo ateniense. De fato, o desejo dele era o desejo da mãe. O da mãe, o de Temístocles. O de Temístocles, o de todos os atenienses. São muito dignos de louvor pela grandeza de sentimentos também os lacedemônios, eles que puniram com uma multa o seu próprio rei, Arquidamo, porque, como rei, ousou tomar em casamento uma mulher de baixa condição, o que levou os lacedemônios a anunciar que ele não pensava ter reis, mas reizinhos. Vamos ver no grego aqui. Aqui eu acho que tem essa nota em condição, ela vale a pena ser vista. A opção que a professora Maria Aparecida faz é por baixa estatura. E aí ela escreve assim: afirmavam pensar que ela não lhes daria reis, mas régulos. O Basileias, alá Basileidas. Não Basileias, né? Alá, mas Basileidas. Não reis, mas mini-reis. Ô Marcos, Oi. Mas isso tem tudo a ver com a ideia de eugenia também, né? Sim. Não, tem pois eu acho que aqui, nesse final, a gente vê essa dupla a preocupação com esse duplo sentido da eugenia, porque quando ele dá o exemplo aqui de Diofanto ou Cleofanto, ele está falando do ambiente político, do ambiente social, né? Um descendente de Temístocles. Temístocles foi, né, um orador, um político muito importante, muito relevante, influente, enfim. Então essa ideia, se eu pertenço à família dele, eu de algum modo represento na sociedade, para o povo, aquilo que ele também simbolizava. Então tem aqui esse aspecto que me parece esse aspecto legal, esse aspecto propriamente social. Político. E que continua, de algum modo, a ideia do nome, a ideia Entre eles continua. Quando eu digo entre os nobres. Entre os nobres. Porque a massa nunca não vale. Assim, quando ele diz assim, lembremos, a gente está falando o quê? De jovens livres. Isso quer dizer que o filho de um sujeito, que o Armando lembrou, o filho do sujeito, o filho que o sujeito tem com uma prostituta ou com uma concubina, ele, apesar de livre, apesar de não ser escravo, ele vai ter enormes problemas. É como se ele caísse num gap, né? Ele ficasse num hiato. É prevista aquela condição dele como homem liberto, como um homem livre, mas ao mesmo tempo ele não é completamente livre por conta das taras sociais, né? Isso aí é a representação perfeita de uma sociedade patriarcal, né? Exato. Que o homem pode transar com quem ele quiser, mas se você por acaso der o azar de a sua mãe não ter uma vida muito, como fala, muito regrada sexualmente, então você tá ferrado. Daí vem o grande xingamento em português e em outras línguas, não é? Filho
Uhum. É engraçado isso, né? Curioso. Você dizer que alguém tá, que o cara tá puto, você diz algo muito diferente de se você usar que a pessoa, né? Aquela mulher. Quando ele fala enche-se de orgulho e soberba. Diga. Esse orgulho e soberba não tem a mesma conotação, vamos dizer, que na nossa sociedade herdeira cristã, o orgulho e soberba é visto como males, né? Aqui teria essa conotação também, ou não? Seria motivo de honra? Olha, megalauchias, que quer dizer arrogância, né? E snorting, e o Anton, insolence, insolência. Então aqui eu penso que esses adjetivos aqui, eles não são adjetivos, Jaime, né? Não são adjetivos, digamos, neutros, não, são negativos. Esse orgulho e soberba aparece, pelo menos aqui no dicionarizados, como algo que não é algo, por exemplo, arrogância, né? Arrogância. Pode ser isso em Longino, exultação, parece como que seria exaltação, né? Mas aparece como arrogância. Então são adjetivos negativos. É isso mesmo, essa soberba é o nariz em pé mesmo, né? Na tradução que o Bruno bem fez, a ideia de soberba. Então, se você é filho de fulano de tal, que é muito famoso, você tem soberba, o que é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Sim. Isso é muito curioso. O ser humano não mudou muito desde que ele desceu das árvores. Desde que a gente desceu das árvores. A gente continua muito parecido. As respostas são diferentes, obviamente. Por quê? Porque o mundo é outro. O mundo é obviamente diferente. Nós estamos falando, olha só, imagina, eu fico às vezes imaginando, imagina Platão aqui. Imagina Platão aqui. Olhando conversando com pessoas que são bidimensionais, elas aparecem na minha frente, assim como retratos, como simulacros. Isso é a pura caverna platônica, né? Eu não estou falando com vocês, mas com simulacros de vocês, ou são mesmo vocês. O que Platão não faria com tudo isso? O mundo mudou, mas as perguntas continuam, de algum modo, as mesmas. Ou seja, qual o sentido da vida, como devemos agir, o que eu devo esperar para lembrar do Kant, né? O que eu devo esperar, como eu devo agir, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o ruim, né? Como educar as crianças. As perguntas continuam as mesmas, né? E as respostas cheias de problemas também. Só um minutinho aqui que eu achei legal, ó. Eu queria discutir, depois a gente conversa sobre isso, mas ele diz assim, sobre Temístocles, ó. De fato, o desejo dele era o desejo da mãe, e o da mãe o de Temístocles. E o de Temístocles de todos os atenienses. A associação da mãe com a terra, né? Com a pátria, que na verdade mátria. O desejo da mãe, não o desejo do pai. O desejo dele é o desejo da mãe. Isso é interessante. Não do pai. A ideia de mãe pátria, mãe terra, não mãe pátria, mãe terra. Era só isso. Sim, é da mãe. Da mãe é uma referência à cidade, né? Exato. É a ideia de que a cidade é a mãe. Apesar de a gente usar o termo pátria, ela tem características femininas, porque garante a vida, garante a subsistência, né? Garante a vida mais do que o pai. Mas aí eu queria dar uma olhada na nota 9, porque achei que fosse uma referência à tradução, né, de mulher de, como é que ele escreve ali, baixa condição. A Ginaika Gamo Laben Mikran, aqui, ó. Mikran, vem antes, Hoti Mikran Tomegatos Ginaika. Gamo, casou com uma mulher pequena, Tomegatos. A opção da professora Maria Aparecida aqui, né, é por baixa estatura. E em inglês ele mantém. Mas estatura no sentido de baixa extração, né? Porque aqui no grego tá hoti mikran to megatos, ou seja, de pequena magnitude. Mas pode ser grau, magnitude, poder, grandeza, sublimidade. Ela optou, né? Ela fez essa opção. Ó, em Homero é sempre estatura, de homem ou de mulher, sempre estatura. Então, se ela está talvez pensando num texto
Bem, mas é um texto claro. Uma mulher de baixa condição. Mas ela pôs baixa estatura porque a ambiguidade do termo ajuda a tradução dela, né? Ajuda a tradução, mas ao mesmo tempo também nos remete àquele aspecto duplo da eugenia, né? Sim. Porque eu posso pensar na estatura como na compleição física ou na estatura social. Se ela for baixinha, se ele casou com uma mulher baixinha, os lacedemônios estão sendo, digamos, irônicos, eles estão preocupados com, não vai nascer reis, vai nascer reizinhos, reis pequenininhos, né? Uhum. Se ela for de baixa extração social, ele está dizendo que não serão reis, mas bacileiras, príncipes. Olha só, bacileiras é príncipe. Não são reis, mas príncipes. Menos que rei. Então, pode ser as duas coisas. Eu acho que é um pouco difícil a gente descobrir, né? Por conta do contexto aí. A gente pode ser as duas coisas, né? E aí junta, nesses dois aspectos, a questão da eugenia, digamos, legal, normativa, né? E a eugenia física, natural. As duas eugenias, os dois bons nascimentos, ou no caso, o mau nascimento. Né? Uhum. Mas olha só, uma multaram o próprio rei. Multaram o rei porque ele casou com uma mulher baixinha. Ela devia ser bem baixinha mesmo. E imaginar aqui a índole dos lacedemônios, né? De querer sempre gerar guerreiros, então, homens fortes. É uma questão do finalzinho do primeiro parágrafo, a tradução de virtuoso, né? De tornar as crianças virtuosas, né? Lá em cima. Que seria o objetivo da educação. E eu acho que talvez se relacione um pouco com essa discussão aí do reizinho, que é assim, eu não achei no texto original o Aristés ou Não tem. Não tem, né? Não. Então, o que ela traduziu como virtuoso? Eu acho que ele usou aqui espoldaio, né? Ele traduziu espoldaio como vantajoso, ele pôs virtuoso, né? Então, o Bruno que tem outra tradução, você fala para a gente de novo como é que ele traduziu? Ela traduziu, Bruno? Ele diz, então, se os sérios, porque aqui acho que o virtuosas está no sentido do espudaios, de tornar isso, né? Aqui ela usa num outro sentido completamente diferente. Ela diz, se os sérios utilizarem alguma coisa do que está escrito aqui, né? Poderão mudar seus hábitos, mudar os hábitos das crianças. Aqui a palavra que está fazendo a função de sério na tradução da professora Maria Aparecida, de sério e de virtuosas na tradução do Sr. Joaquim, é espoldaio. Que é um termo que apareceu várias vezes nas nossas investigações aqui, que é o que quer dizer várias coisas. Honestidade, seriedade, excelência, o bem no sentido moral, aquilo que vale a pena prestar atenção, o zelo. Então, mas assim, tem um caráter, Marcos, mais extrínseco ao sujeito ou intrínseco? Eu digo assim, é uma espécie de moralidade social que deve ser ajustada ao sujeito, ou isso seria algo pertencente à alma do sujeito? Bem, eu penso que podemos ler das duas maneiras. Se você pensar, sei lá, quando o termo aparece na carta 7 de Platão, e a gente assumir que a carta 7 é de Platão, ali parece como algo realmente íntimo. Quando ele diz assim, Platão diz, se imaginam que eu deixo por escrito aquilo que eu considero mais importante, e ele usa esse termo, spoldaios. Então,
vocês erram, porque não está escrito. Isso aparece apenas na convivência entre os filósofos que dialogam e tal, blá, blá, blá. Mas ele pode ser também na tradução da professora Maria Aparecida, ela colocou que os sérios, as pessoas sérias. Eu não sei se dá para fazer essa divisão. Ele pode funcionar dos dois modos. Pode ser. Porque, tal como uma coisa importante, aquilo que vale a pena. Aquilo que vale a pena pode ser visto. Eu posso descrever o que vale a pena em termos de uma exterioridade, como em termos de uma interioridade. Né? Depende do enquadre do termo. Aqui, nesse trecho, eu não saberia dizer se é uma única coisa ou, como me pareceu na leitura desses dois parágrafos, novamente aspectos de uma moralidade interior e de uma moralidade exterior, levando em conta sempre que a ideia de que isso não está dividido, né? Isso não aparece via de regra dividido. Se o homem é homem apenas, se o ser humano é ser humano apenas na cidade, a sua moralidade interior e a moralidade externa, elas de um modo ou de outro estão, se não conjugadas, pensando no caso do filósofo, né? Quem se ocupa disso, o pensador sobre isso. Se elas não estão conjugadas, elas não estão separadas, elas não podem estar separadas. Né? Se a gente lembrar lá do Aristóteles na política, o homem é um animal político. Aquele que não vive na polis, na cidade, ou é um deus, ou é um animal. Ou está além, ou está aquém do homem. Então, no ser humano, o que é importante interiormente e o que é importante exteriormente não estão separados, não podem estar separados, não pode haver essa divisão. Porque na antiguidade o ético e o político, ou se a gente quiser, o interior e o exterior estão unidos. Penso eu. Né? Salvo o melhor juízo. Então, aqui não. Eu acho que está dizendo as duas coisas.